gente, então, como eu falei para vocês, agora no mês de janeiro, as aulas vão ser um pouquinho diferentes e a gente está falando do ministério de Jesus no Mar da Galileia. E eu falei para vocês já nesses 2 últimos domingos, esse já é o 3º domingo que a gente está tendo aula sobre esse ministério, e eu já falei para vocês que o Mar da Galileia, na verdade, não era um mar, era um lago grande, bem grandão. Tá ele aqui, ó. E ele é chamado Mar da Galileia porque ele era na região da Galileia. Mas ele, na verdade, era o lago de Genezaré. E eu falei para vocês também que perto desse lago tinha uma cidade chamada Tiberíades. E ele também podia ser chamado de Lago de Tiberíades. Eu falei para vocês que a Tiberíades era uma cidade, mas que o Mar da Galileia também era chamado de Lago de Tiberíades, ou como o nome verdadeiro dele era o Lago de Genezaré. Isso tudo eu já falei para vocês, estou repetindo para quem está pegando a lição de agora, mas é só olhar aí no YouTube, Igreja Presbiteriana de Botafogo, que vocês vão ver todas essas lições desde o primeiro dia do mês de janeiro de 2022. Tá certo? E aí o que acontece? Primeiro a gente falou de um milagre que aconteceu numa cidade pertinho aqui, que foi a cidade de Caná. Foi a primeira aula. Depois a gente falou de uma tempestade que teve no Mar da Galileia, que aliás é um lugar que de vez em quando tem umas tempestades mesmo, né? E hoje a gente vai falar de novo de outra tempestade que estava acontecendo no Mar da Galileia e uma outra coisa que aconteceu que também chamou a atenção dos discípulos. Então, gente, vamos prestar atenção, para as primeiras a gente vai cantar. Vamos embora cantar? Tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Então, gostaram da música? A música vai nos embalar porque a gente vai contar uma história que aconteceu no Mar da Galileia com Jesus e seus discípulos e que está em 3 evangelhos. Mas eu escolhi o evangelho de Mateus 14, do 22 ao 33, que fala em Jesus anda por sobre o mar. Então vamos falar disso? Jesus anda por sobre o mar? E a história começa com o seguinte: começa com Jesus falando com uma multidão, conversando com uma multidão. E logo depois, Jesus se despediu dos discípulos e foi se despedir devagarzinho das multidões. E falou com os discípulos: olha, vocês vão primeiro pelo mar e daqui a pouco eu vou encontrar com vocês. Será que Jesus ia por uma ponte? Ia nadando? A gente vai ver isso direitinho. Tá? Mas então aconteceu isso. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês na semana passada um barco muito semelhante ao barco do tempo de Jesus, no Mar da Galileia. Eu vou mostrar aqui um outro para vocês que eu achei num livro muito interessante. Olha, esse aqui, olha, em 1985 foram encontrados restos de um barco no Mar da Galileia. E alguns testes mostraram que provavelmente ele tinha sido feito na época de Jesus. Ele pode ter afundado durante uma das frequentes tempestades no lago. Ou então ele pode ter caído lá, ter ficado lá desde a época de Jesus. Enfim, era um barco muito parecido com esse aqui, olha, gente. Eu acho que dá bem para ver. E isso que está aqui é o tal do resto que foi encontrado de um barco e tal. É muito legal fazer arqueologia.
né? Eu acho que vocês devem gostar de história e arqueologia, é bacana, né? E mostrar que existiu mesmo aqueles barcos da época de Jesus lá no Mar da Galileia. Bom, enfim, a nossa história começa, como eu falei, com Jesus se despedindo das multidões. Ele se despediu de todo mundo e foi orar no monte próximo ao lago de Genezaré, próximo ao Mar da Galileia, e os discípulos foram com o barco até o meio do lago. Vamos continuar lendo a Bíblia aqui em Mateus 14. Eu agora estou no versículo 23. E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Gente, lembra, os discípulos já tinham ido embora lá no meio do mar. Em caindo a tarde, lá estava Jesus sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estágios de terra, e estava sendo açoitado pelas ondas. E o que é açoitado? O barco estava indo para lá e para cá, porque as ondas estavam começando a ficar grandes e grandes e grandes. O vento era contrário. É o que está aqui na Bíblia, no capítulo 14 de Mateus, no versículo 24. 25 fala assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, numa ponte, a nado? Não, Jesus foi andando por sobre o mar. E eu achei uma gravura que é muito legal, que está aqui, numa Bíblia que vocês conhecem, que é essa daqui, que foi dada lá na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Primeiro, eu queria mostrar para vocês, antes, botei aqui com o meu marcadorzinho, tá? Primeiro, eu queria mostrar para vocês antes como que eles estavam nadando e pescando sempre no Mar da Galileia, tá? Mas a gravura que eu quero mostrar era justamente de quando Jesus foi encontrar com eles, lá no meio do mar, onde eles já estavam. Aqui, olha. Jesus foi caminhando por cima das águas. E os discípulos viram ao longe um vulto caminhando em cima das águas. E eles olharam e falaram assim: ah, é um fantasma. Porque parece um fantasma. Não é verdade? Vamos continuar lendo? Aqui. 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: ah, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aí Pedro falou assim: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou: vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi encontrar com Jesus. Vamos ver isso. Tá aqui, ó. Aqui, tá vendo? Pedro foi encontrar com Jesus. Vamos continuar lendo? O que será que aconteceu? 30 agora, tá? Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. Estava frente a frente com Jesus. Jesus falou: vem. E Pedro achou que ele devia confiar mais na força das ondas do que no mestre dizendo para ele ir. Bom, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir. O que é submergir? Afundar. Quando ele teve medo, ele começou a afundar. Enquanto ele não teve medo, ele não afundou. Ele começou a ter medo, depois ele afundou. E aí começou a gritar: salva-me, Senhor! Vamos ver isso? Eu achei uma gravura. Olha só. Essa aqui mostra que
os discípulos estavam com medo, achando que era um fantasma. Pedro foi ao encontro de Jesus, mas na hora que ele teve medo, ele começou a submergir, a afundar. Vamos continuar lendo? Ai, eu já estou em 31. Não, vamos ler o 30. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, diminuiu, cessou, sumiu o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Então foi esse acontecimento no meio do lago de Genezaré, durante uma tempestade, que mais uma vez provou que eles tinham muito pouca fé em Jesus. E Pedro pôde ver que, tendo fé em Jesus, dando a mão para Jesus, Jesus o livrou de dentro do mar. Vocês gostaram? Eu acho muito legal. Vou até ver aqui de novo o Mar da Galileia, olha só. O Mar da Galileia outra vez. Tem uma porção de Jesus, mas não é porque a gente vai escutar 5 histórias dessas todas aqui. Começamos por Caná, depois fomos para a tempestade, Jesus acalmou a tempestade, e agora Pedro tendo pouca fé e afundando, quando Jesus disse: "Vem, Pedro", e ele teve pouca fé. Gente, se prepara para as próximas lições, temos mais 2 ainda, muito legais, no Mar da Galileia, no Lago de Genezaré. Então agora a gente vai escutar outra música, tá certo? Então vamos lá, gente. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Na viagem pra Jerusalém. Na viagem pra Jerusalém. Amém. Gostaram? Gostaram da música? Então, gente, domingo que vem, mais uma história do Ministério de Jesus no Mar da Galileia, tá bom? Boa semana para todo mundo, um grande beijo.